Oi, Emanuel, tá de boa? Pula para cá para a gente jogar os versículos. Quantos fizeram meu exercício, minha atividade de casa? Quantos lembra? Que eu pedi para que vocês pudessem meditar em um texto e depois extrair vida. Beleza, vamos lá. Pode, no microfone. Ei. Pode sentar, tá? É só você vai compartilhando. Ok, peraí. Tá ok? Mas não é sobre isso não, é que a aula precisa ser gravada. Pode falar. Isso. Salmo 91, versículo 1 e 2. Certo. Quem procura a segurança no Deus Altíssimo pode ficar tranquilo, pois a sua proteção vem de Deus Todo-Poderoso, que Amém. nunca falha. Ei. Tá? Tem outro agora, o versículo 11. Certo. Os anjos de Deus nos protegem em qualquer tempo, em qualquer lugar que estivermos, porque Ele é misericordioso e nos ama. Ok. Pode passar para ela. Tá, mas o que é que você extraiu desses, quando você leu esse versículo? É 91:11 esse aqui? E o versículo? 11, esse aqui é o 11, versículo. Tá, quando você lê esse versículo, os anjos de Deus nos protegem, o que isso te remete? A segurança, exato, mas assim, o que você precisa entender? Isso. Amém. Tá. Boa. Quem mais? Além dela, porque ela está procurando ainda, mas quem fez? A Jaque, passa. Jaque, pega aí. Jaque, você meditou em que? Aqui é Salmo. Peraí. Eu li Atos 1, cadê? De 21 a 26. Vou ler para vocês. Ok. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem sido escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Tem essa expressão, Urim Tumim, jogaram os dardos da sorte, a pedra que então sortearam e usaram a Urim Tumim. Aqui na minha Bíblia não. Não? Não. Emanuel, bota aí, por favor, Atos 1, 21, 26 Tá, pode falar. Na minha Bíblia não tinha. Então, o que eu entendi dessa palavra e o que o Espírito Santo falou com o meu coração é que o tempo aqui referido é logo após a morte e ressurreição de Cristo, né? Correto. Jesus, quando ele saiu para escolher os apóstolos, ele escolheu um por um. Correto. Ele olhou para aqueles homens, todos tinham seus problemas, tinham seus defeitos. Amém. Ele olhou para Judas, ele viu o coração ganancioso dele, mesmo assim ele escolheu Judas. Sim. Ele olhou para Pedro, que é o Simão, né? Uhum. E ele olhou, viu que ele era teimoso, tinha um coração duro, mas ele viu além daquela carcaça humana. Atos 1, versículo 21 a 26.
Ele viu além daquele corpo humano, ele viu o coração de Pedro. Ele viu ali pessoas que poderiam servir, que poderiam ser transformadas. Ele viu os homens, ele viu aquilo que ele podia fazer através daquelas pessoas. É que Jesus fala assim, eu vejo assim, que Jesus, ele nos vê. Ele vê você, ele vê a mim, ele vê todos nós. E naquele momento, ali, eles precisavam muito escolher. Assim como Jesus escolheu os apóstolos, eles continuaram, mesmo depois da morte de Jesus, eles continuaram escolhendo. Eles buscaram em Deus, eles poderiam ter escolhido, falado, eu vou escolher esse ou aquele. Não, eles oraram e eles buscaram primeiramente no Senhor uma escolha, né? E foi aonde Jesus escolheu, o Senhor orientou eles para escolher Matias. Boa. Quem mais? Daí, desculpa. não terminei. Ô, Emanuel, vai passando até onde tem... Passa mais um. Peraí. Começaram o batismo, João até... Mais um. Então propuseram chamar... Mais um. Quiseram... Mais um. Preencher a vaga, o ministério do Judas exigiu... Mais um. E lançaram a sorte e vindo a recair sobre Matias e o lugar do apóstolo. Ok. Alguém tem um celular e procura assim Urim e Tumim, Novo Testamento, versículo, o Novo Testamento. E assim, eu acho que é com cada um de nós, né? O que falou mais ainda no meu coração é que hoje nós estamos aqui, não é à toa. Sim, né? amém. Aquele dia que nós colocamos o nome ali na lista, eu sei que muitos pensaram, às vezes eu estou aqui, eu não tenho nada para fazer na terça-feira, eu vou ali, eu vou aprender alguma coisa, eu gosto de estudar, vou aprender mais, né? Não tem nada para fazer na terça mesmo, mas não, Jesus olhou para nós, né? Eu sei que foi o Senhor que nos orientou a estarmos aqui hoje, porque de alguma forma o Senhor também quer nos usar, né? Para levar a palavra dele, aprender mais dele, para poder servir e fazer a vontade do Senhor. E se hoje nós estamos aqui, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, assim como teve na vida dos apóstolos, né? Porque nós não deixamos também de ser os servos do Senhor e estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, é isso que eu queria deixar hoje. É isso que o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra. Boa, Jaque, boa, boa. Quem mais? Só explicando mais uma vez aquilo que a Jaque falou, complementando. Ou seja, eles precisavam de uma decisão. E o que é que eles foram buscar? A orientação do Senhor. E como é que fizeram isso? Através da oração. E Deus respondeu? Ok. Matias foi. Outra coisa, Deus veio no nosso coração. Na verdade, a alma foi corrompida. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do homem, ele foi morto por causa da queda. Então, a alma, ela tá aqui em um lugar onde, se tem um espírito a influenciar a alma, se torna pura. E se tem a ação do mal, a alma se torna do mal. Então, aqui é como se fosse um lugar neutro. É por isso que Jesus, quando ele perdoa os nossos pecados, mas é a alma que é perdoada. Quando nós nascemos de novo, o espírito é recriado. E o corpo recebe a bênção que está no espírito, na alma, e transcende ao corpo. Por isso, santificai o vosso corpo e a vossa alma e o vosso espírito. A Bíblia vai dizer isso. Ou seja, cada vez mais que eu busco o Senhor e tenho essa verdade, o meu corpo e a minha mente vai sendo transformada. Renovai, pois, o espírito ou a sua mente, para que você consiga provar com boa, com perfeita e como agradável. Mas onde é que muda a mente? É no corpo? O corpo tem mente? O corpo pensa? O corpo não pensa e na mente também não pensa. E o corpo também não pensa, não tem nada. Quem sente, quem tem vontade e quem tem desejo é a alma. O espírito é o lugar onde Deus se relaciona comigo. Eu busco aqueles que adoram em espírito, ou seja, no espírito, no meu espírito, baseado na verdade. Que verdade é essa? A verdade de Deus. Jesus é o caminho, a verdade. Então, assim, cada vez mais que eu vou aceitando a verdade de Deus, ou a verdade que está nas Escrituras, eu vou sendo transformado. Porque perdoado eu já fui. O que eu preciso agora é renovar. Em vez de pensar assim, agora eu penso dessa maneira. E ajo dessa maneira.
Um versículo que fala assim, não se molde às paixões do mundo, ou seja, não tem a mesma forma do mundo. Hoje, como é que o mundo pensa sobre casamento, sobre a personalidade de um homem, a personalidade de uma mulher? Tá tudo doido, né? Agora tem o feminismo, agora tem isso, agora o casamento não serve de nada, a igreja muito menos, a verdade de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, isso é o que o mundo pensa, mas você não pode pensar assim. Você tem que ser firme com aquilo que é convicto da Bíblia. E eu estava lendo um tempo esses dias a palavra, e eu percebi que nós estamos vivendo um tempo do tempo de Elias. Onde existia uma voz profética, existia um rei que era extremamente idólatra, assim, voltado a qualquer coisa, e tinha uma mulher chamada de Jezabel, que se prostituía com tudo. E assim, ela invocava tudo que era de ruim naquele tempo. Ou seja, aí Elias fala bem assim, opa, vocês não podem andar em dois pensamentos. Ou você adora o Senhor, ou você adora Baal. Você, multidão de Israel, precisa definir. Nós estamos nesse momento aqui, no Brasil. Nós estamos assim, beleza, somos crentes, mas podemos fazer isso? Ou não? Isso, aquilo. Entendeu? As igrejas, já vi aqueles, não sei se vocês acompanham o Instagram, aquelas pessoas assim, sou crente, mas sou de esquerda. Como que é crente e é de esquerda? Exato, então assim, porque uma ideologia ou um pensamento não combina com outro pensamento. Não combina, gente. Assim, a ideologia da esquerda, desculpa se vocês são esquerda, mas assim, de uma maneira geral, mas se vocês são ou pensam, só precisa pensar sobre, para poder entender que o que a Bíblia está dizendo é uma coisa e o que vocês estão vivendo é outra coisa. E aí o que acontece? Então parece que está dúbio, parece que está... e assim, e nem é questão de ser esquerda, é assim... porque eu não gosto de usar esse termo, mas assim, você concorda com o aborto? Porque, entendeu? Tá vindo com a ideologia está vindo massacrante, mas assim, você concorda com o aborto? A Bíblia diz que ele é pró-vida. Porque antes mesmo de você ainda estava em forma no ventre da sua mãe, eu amei, eu fazia isso, eu fiz aquilo, eu esperei, entendeu? Eu já tinha um projeto, como que eu vou lá e mato? Eu não quero nem usar a palavra esquerda para poder não criar choque, mas assim, hoje o mundo fala assim, o aborto é necessário, o casamento de todos os sexos pode. Então tem uma ideologia por trás, tem um pensamento por trás. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia está dizendo outras coisas. Então, quem é você na história? E é você que vai decidir. Eu não posso mudar a sua mente. O seu cônjuge não pode mudar. Nada. É você mesmo que tem que parar assim. Isso daqui está diferente disso. Então, onde é que eu estou? Não depende do outro, depende somente de vocês. Correto? Finalizei. Então, pegou, Lari, o uso do tumim turim? Qual é? Onde é que está? Eu propus aqui na minha, mas não. Sim, isso mesmo. Era um instrumento que possibilitava que os sacerdotes conseguissem interpretar a vontade Não, mas aí de é Deus Velho sempre. Testamento. Eu estou falando no Novo Testamento. Tenta ver. Ou então você pode... No Testamento, não foi o que apareceu. Tem outra explicação gigante aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. É que eu trouxe meu telefone aqui, tá carregando. E assim, uma explicação mais simplificada. Eu entender que era algo que eles usavam, uma pedra. Sim, é isso mesmo, era uma pedra, mas eu queria ver no Novo Testamento, porque esse texto é a última vez que ele usa essa pedra, a Urim Tumim. É a última vez que eles usam isso. Depois vai. Exato. É isso que eu queria. É em Atos 2, tá? Aqui, versículo.
Eu vou olhar aqui para você. Ah, porque na verdade era esse versículo aqui, ó. Então lançaram a sorte, na tradução, então lançaram as pedras Tumim e Urim, tá aqui, ó. Vindo a sorte recaiu sobre Matias, aqui. Não, em Atos 1, 26, os apóstolos lançam sorte para escolher um substituto para ajuda, e a sorte cai sobre ti. Este ato de lançar sorte era a prática determinada pela vontade de Deus sobre a Urim e a Tumim. É, exatamente. Então é nesse texto aí que está dizendo que eles lançaram a sorte, eles lançaram as duas pedras, que eram duas pedras que eles usavam para saber onde a sorte caía no Velho Testamento. Não, eram duas pedras mesmo. Isso, aí botava lá e falava assim, quem é que vai ser? Aí lançava e a sorte caiu sobre Matias. É isso que ele queria dizer. Por isso que eu achei estranho. Eu falei, ué, mas cadê esse versículo? Cadê a palavra? Exato. Matias. Lariela. É por isso que eu chamei a atenção dessa pedra Urim Tumim, porque ela era usada no Velho Testamento pelo sacerdote para lançar sobre sorte, sobre alguma pergunta que eles lançavam ao Senhor. Então a pedra era lançada, a Urim e a Tumim, para dizer onde é que estava a resposta. E aí, no Novo Testamento, quando Judas morre, os apóstolos lançaram a Urim e Tumim, que é ali, ó, para recair sobre qual pessoa ia ser chamada para substituir Judas. E caiu a sorte sobre Matias, que virou o sucessor de Judas. E aí, só que eu já tinha lido esse texto e eu sabia que eles lançaram a sorte com a pedra, a Urim e a Tumim. Só que na hora que eu fui pregar o texto, ele não aparece. Ah lá, NVI, é por causa disso. Se fosse Aras, eu acho que é alguma coisa assim. Pode falar. Então, eu escolhi não, me tocou, né? Eu Isso. fiquei pensando, mais de uma semana pensando, o que eu iria... Aí ontem eu falei, não, hoje eu tenho que... Né? Aí Deus tocou no meu coração. Amém. Está falando do Salmo 23, é um salmo contigo, todo mundo já conhece, né? Amém. É bem conhecido. Onde vai falar da felicidade de termos o nosso Senhor como o nosso pastor. Aleluia, isso é bom, hein? E eu vou ler e depois eu vou dizer o que eu concluí aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode falar. Então, quando a gente tem o Senhor como nosso pastor, a gente não tem que temer mal algum mesmo, né? Por quê? Porque nós sabemos que quem prometeu garante, né? A gente tem essa convicção, Amém. Né? De que Deus prometeu e por que viver em conflitos. Então, a gente vai passar por dificuldades, vai passar pelo vale, mas com a certeza de que lá na frente nós vamos ter a vitória, porque Ele é conosco. Por isso, nós devemos sempre ter a certeza, né, de que Ele vai estar cuidando de cada detalhe. Nunca esquecer, né, de que a bondade dEle e a misericórdia dEle é infinita. E que Ele está todos os dias, né, cuidando das nossas vidas, independente dos momentos em que nós formos atravessar, que nós já passamos, que estamos passando e que iremos passar, né? E que nós vamos vencer todas as batalhas em nome dEle. Amém? Boa. Amém. Próximo domingo eu vou pedir ao Giovanni para você abrir o culto, tá? Boa essa palavra. Alguém mais? Você fez meu exercício? Doutora Edna? Boa.
Vai, Rosa. Deixa eu só fazer um resumo. Então, o Senhor, meu pastor, é aquele que orienta, dirige, escolhe os caminhos para nós, o melhor caminho. Ele sempre vai trazer provisão, porque a ovelha não consegue saber onde é que tem o pasto melhor, então é ele que vai guiar. Então, onde é que está seu dinheiro, onde é que está sua provisão, onde é que está sua riqueza? Quem guia é ele. Onde é que está sua... Nos momentos de sequidão da nossa alma, é ele que nos leva ao lugar para que possamos ser saciados. Ou seja, tanto as duas provisões de comer e beber, ele traz sempre o melhor para nossas vidas. O Davi tanto sabia levar suas ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas, então ele sabia de experiência própria, saber como é andar. Então ele fez bem assim, se o Senhor tem ovelhas, e ovelhas são as pessoas, então ele também sabe melhor do que ninguém, porque à vista de Davi, ele conseguia ver aqueles pastos que estão verdejantes, mas Deus tem o olhar de todo o universo, então ele sabe muito melhor onde nós podemos ir. O vale da sombra da morte é o lugar onde o conflito, a dor, a doença, a tristeza, tudo que a alma pode suportar de ruim, ela é um vale. Outra coisa, vale. Quando você vê, toda vez que você vale é sempre o lugar de aprendizado. Quando alguém fala assim, estou no vale, oi? O deserto é lugar de encontro com Deus. Deserto é o lugar onde você é extremamente dependente de Deus e depende de Deus. Porque no vale tem ribeiros, no vale tem árvores, no vale tem todas essas coisas. Só que no vale é lugar de aprendizado, porque você vai precisar da voz do Senhor para poder ser conduzido. Só que antes de todo vale, depois de todo vale, o que é que existe? Não sei se vocês lembram de geografia, mas quando existe um vale, depois do vale sempre existe uma montanha. E a montanha é o lugar alto que ele está te levando. Então, assim, ainda que eu ande para o vale do sombra da morte, e o vale é um lugar escuro porque tem bastante árvore, tem bastante ribeiros, e você não consegue entender se tem animais ferozes, se alguma coisa pode frustrar sua vida na sua caminhada, você percebe que o vale, a sombra, tem uma sombra, pode ser da doença, da morte, tem pessoas que percebem que está perto da morte. Imagine que se eu estou num lugar de guerra, há um vale de sombra da morte. Imagine que eu estou na rua e tem um tiroteio. Há um vale de sombra da morte. Porque a bala pode me atingir. A sombra da morte está ali naquele lugar. E aí, o vale é lugar de aprendizado. Então, o vale da sombra da morte é um lugar onde Davi estava sendo perseguido por seus inimigos. Teve uma hora que ele lutou com o urso. Teve uma hora que ele lutou com o leão. E qualquer ato dele poderia levar à morte. Correto? Então ele faz essa referência. Até porque ele está aqui dizendo que o Senhor é meu pastor. O pastor cuida de quê? 2 ovelhas. E quantas vezes ele tirou uma ovelha da boca do leão? E se o leão mata ele? É sobre isso que ele está dizendo aqui. Então, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, o vale existe, a morte existe, mas quem está lá comigo? Porque o Senhor está. Então, se o Senhor está comigo, eu não temo a nada. O medo pode vir, mas eu continuo acreditando que Ele está aqui, está caminhando comigo e eu posso caminhar, que é o que ela falou. E, no vale da certeza, mas Ele está lá, ou esteja comigo. Ou seja, a certeza, certamente, eu botei a certeza da sua bondade. Certamente a bondade. Não é porque andamos no vale da sombra da morte, temos dificuldade, esquecemos que ainda nesses momentos difíceis a bondade nos assiste todos os dias. E no Novo Testamento, quando nós, eu não sei se vocês perceberam, quando Jesus entra quer ir para Jerusalém e ele precisa passar por Samaria,
E aí ele envia os discípulos lá perguntando se ele poderia passar pela cidade. Olha que loucura. Jesus envia os discípulos para poder perguntar se aquele povo permitia, se ele pudesse passar por aquele lugar para ir para Jerusalém. E aí os caras falaram, os samaritanos disseram que não. Aí João voltou e falou assim: Senhor, quer que nós oremos e pedimos para descer fogo sobre aquele lugar? Quantos leram isso? Já leu, né? Então ele volta para Jesus e fala assim: quer que a gente mande fogo naquela cidade? Ou seja, João, quando aquele povo desceu quando Jesus desce do monte e o menino está endemoniado lá, ele não expulsou. As pessoas fizeram reclamação a Jesus dizendo: trouxemos o meu filho para cá e eles não puderam fazer nada com o meu filho. Aí Jesus falou bem assim: até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? E aí foi lá e libertou o menino que tinha tipo ataque de epilepsia, que virava para um lado e era fogo, e virava para o outro, era água. E aí João não fez nada disso. E aí na hora que os samaritanos disseram que não ia passar, ele falou assim: quer que a gente mande fogo naquele lugar? Ou seja, Jesus vira para ele e fala bem assim: ô João, você não sabe que espíritos são? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para... Opa! Esse salvar... Toda vez que você vê uma palavra salvar ou salvação, em cada história a salvação é um pouco diferente, o sentido é diferente. Porque assim, se você tem uma dificuldade financeira muito grande e o Senhor te traz a provisão, Ele te salvou. Se você ia para o inferno, Ele te salvou. Se você está no monte de um abismo e alguém te agarra para você não fazer isso, Ele fez o quê? Salvou. Então assim, a salvação, ela é um sentido amplo e completo. Tudo que você tiver indo à destruição, ao ruína, e o Senhor vir com a provisão, isso é salvação para Deus. Está num momento difícil no seu casamento e teve restauração, o que é que ele fez? Salvou o seu casamento. Estava num momento de conflito com mãe, pai, filho, não sei o quê, e aí aconteceu a reconciliação, te salvou. Também significa a mesma coisa para a cura e também para justamente salvação no âmbito espiritual. Então, assim, essa salvação. E aí Jesus fala bem assim: eu não vim para destruir o homem, mas para salvar. Isso significa que nós entramos de Jesus até o encerramento da nossa vida, do mundo por completo. Isso daqui, estamos o ano aceitável do Senhor. Isso daqui significa bondade. Então, entre a cruz do Calvário e até a ressurreição, o fim de tudo, nós estamos vivendo na bondade. E esse tempo é o tempo do Espírito. É por isso que o Senhor falou bem assim: qualquer pecado que você comentar contra mim será perdoado. E com Deus também, qualquer ofensa. Mas contra o Espírito, nada poderá ser perdoado. O que é pecado contra o Espírito? É eu atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás ou a demônios. Por quê? Porque ele está justamente contextualizando, porque as pessoas falaram assim: ah, você expulsa por Beelzebu. Você expulsa pelos maioral dos demônios. Aí Jesus não se ofendeu. Ele falou bem assim: olha, qualquer coisa você pode falar contra mim e contra o meu Pai. Mas se você atribuir uma obra de Deus, atribuir a Satanás, vocês tomem cuidado, porque vocês estão vivendo um tempo do Espírito. Qualquer ofensa contra ele não será perdoado. Amém? Vamos lá, Rosa. Eu peguei o Salmo 121, acho que é um complemento daquele que a irmã acabou de ler agora, que diz assim: levanto os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guardará não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite, o sol.
O Ok. Senhor te guardará de todo mal e guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, em muitas situações, né, que às vezes você se encontra como se estivesse num vale. Aham. Mas você confia que essa situação passará. Amém. Que seria, no caso, quando você olha para um monte, você vê Jesus, que ele é teu socorro. Que ele Aleluia. está sempre nos socorrendo, né? E a gente tem certeza, porque ele é o nosso socorro, e ele quem fez os céus e a terra. E a gente sabe que ele tem o controle de todas as coisas, independente da situação que a gente está passando, né? E que ele nos guarda de dia e de noite. Pô, Isso essa. não vai mudar. Amém. Não É muda. de dia, de noite, todas as horas, né? Amém. A única coisa que nós também temos que atentar, né? Isso eu falo de mim própria, né? É você não desobedecer aquilo. Aham. Porque quando você desobedece, às vezes, algumas situações, você está botando, de certa forma, você própria fora daquilo, Da proteção. da guarda, da proteção do Senhor, Amém. né? E Que é a aqui mesma também- coisa do Salmo 91 que é praticamente né, o complemento, né? é. O Senhor te guarda a sua sombra e a sua direita, ou seja, Ele nos guia, nossa Amém. direita, nossa Salmo esquerda, 23. né? E Ele nos guarda a nossa alma aqui, né? Do mal, Olha lá, alma. alma. Então, de certa forma, assim, é o que briga mais no nosso físico, nosso corpo em si, a nossa alma, né? Exato. Isso que eu ia complementar sobre isso. E que fala também que ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Ou seja, se você está realmente na direção de Deus, ele vai te guardar. Agora também você não pode tentar Deus, né? Aham. Achando que as coisas podem ser do jeito da gente e tentar Deus, abusar. Porque se abusar, você sai desse domínio, né? Do Senhor. Beleza. Muito bom. Doutora Edna. Antes de começar, o salmo que você leu é o 132? 121. Então é o seguinte, fala de confiança e fala de proteção. A proteção só existe se tiver confiança. Por quê? Porque se Deus está dizendo assim, faça isso dessa maneira. Se você confia, vem a proteção. É por isso que eu desenhei aqui. Então aqui tem uma proteção e aqui está Deus. Vá para isso, Ele te guarda a sua direita, a sua esquerda, não sei o quê. Se você sentar ou levantar, ou seja, se eu estou sentado e estou levantado, Deus é um Deus de detalhe. E do alto, olho para os montes de ver o meu socorro. Isso não é somente uma alegoria. De onde vem o teu socorro? É da pessoa que está do teu lado? É do teu trabalho? Ele está dizendo assim, ó, esse olhar horizontal, você não vai conseguir nada. Sempre do alto. Ainda que eu tenha que usar o horizontal, alguém para poder te ajudar, é alguém para te socorrer, alguém para te dar, mas é do alto, ou seja, não olhe para o lado para poder receber nada de ninguém. Olhe para mim, porque eu tenho uma provisão. Então eu uso o que eu quero, movo a quem eu quero. Eu tenho uma experiência poderosa nessa área, assim. E eu não tinha. A doutora Ana está aqui, eu agradeci para ela a respeito do que aconteceu, mas assim, eu não conhecia ela, não sabia de nada. E eu orando ao Senhor sobre isso, ela veio, eu estou falando a respeito do nariz, do doutor, negócio. Eu não tinha como fazer essas coisas. Mas eu orava sobre isso bastante tempo, porque eu queria parar num tempo para poder fazer determinadas coisas, que é o que era a cirurgia que eu tinha que fazer. E vai sair. Mas assim, eu olhei para Larissa, Larissa, Edna, não sei o que você poderia. Não, eu fui com... Isso já é um fruto de oração lá atrás. Então assim, o horizontal, ainda que você seja usado para abençoar,
eu tive que olhar para o alto, porque eu não sabia que eu poderia voltar para um Moarama hoje em dia. Tudo bem? Então, assim, da onde veio muitas vezes o seu socorro de alguém ligar? Foi porque você orou, você olhou para o alto para poder pedir essa orientação, colocou diante de Deus as suas súplicas e a sua oração, que é o texto que nós vamos estudar hoje, que é a segunda disciplina. Bora lá, doutora Edna, fala aí. Sim, se você fez, tá? Se você pesquisou Isso. Tá, mas você chegou a escolher pelo menos o texto? Isso. Isso. Não precisava escrever. É o texto que você diz, eu faço algumas anotações para poder trazer um complemento, tá bom? Mas pode dizer. Isso, pode falar. O primeiro texto não, Isaías 51:14. Joga aí, Emanuel, Isaías 51:14. Depois Isaías 52:3. 3 de carioca? Na verdade, esse é o último, porque ele falou 3, não foi, pastor? Você falou 3? Não, eu falei só um. Pedi um texto. Não, mas na verdade vai se encaixar tudo errado. Isso, mas pode falar, pode ir. Na verdade, no meio desses dois vai entrar Isaías 51:17. É bem rapidinho. Fica à vontade, Edna. Isaías 51:17 e Isaías 52:1. 52:1? E o 3 funciona também? Não. Então, Não, na verdade, eu posso ler tudo rapidinho? Vai lá. Para poder fazer para as pessoas entenderem o que eu quero falar. Tá. É que, na verdade, bom, vou começar por aqui. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de 17, Emanuel. Eu queria, só para contextualizar. Tá. Pode ser? Ah, sim, você quer ler o 14 e 15? Na verdade, eu queria ler. Isso? Não, eu estou perguntando porque ele está lançando aqui no telão. É tudo. Tá bom, então bota... Até o 52:3. Ah, ok. Vai lá. Então, aqui, Isaías 51:15. Pois Quin- eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas coisas te aconteceram, quem teve compaixão de ti? A assolação, a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como um antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isso, ó tu, que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Poloei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma, baixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Desperta, desperta, levanta-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te de suas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te da cadeia do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque diz assim o Senhor, por nada foste vendido e sem dinheiro sereis resgatado.
Ok? Tá. O que que acontece, pastor? Pode falar. Essas foram as primeiras palavras quando eu peguei a Bíblia na minha vida. Amém. Como você pediu para meditar, todo mundo teve muita coisa para falar, mas e essas palavras foram uma das primeiras palavras quando eu abri a Bíblia pela primeira vez aos 30 anos. Amém. E aí, o que que aconteceu? A primeira palavra foi exatamente Isaías 51:14. O exilado cativo depressa será libertado. Uhum. Então, eu falei, eu não sei, não entendi nada. Há 22 anos atrás, eu não entendi nada, nada. Mas só que eu segurei essa palavra, igual Jacó segurou o anjo quando eu estava lá batalhando, eu falei, eu vou levar porque isso vai ter sentido. Amém. E aí foi passando meses, dias, meses, anos, e eu falei, conforme eu comecei a entrar na igreja, comecei a entender um pouquinho daquilo, Deixa eu um pouquinho pesquisar daquilo mais. outro, daquilo, entendendo. Aí eu falei, nossa, tá, vai ser depressa. A questão é depressa. Esse Certo. depressa levou meses, levou anos, e continuou levando anos. Eu falei, meu Deus, Senhor, cadê? Não está chegando. Eu quero ser liberta. Eu quero ser libertada de tudo isso. E aí, resumindo a história, eu entendi que esse depressa será libertado, para mim, ele acontece todos os dias. Uhum. Todos os dias eu sou liberta ou libertada de alguma coisa, entendeu? Uhum. Porque Deus está batalhando junto comigo, Jesus Cristo está comigo, eu estou nessa batalha. Então eu sou liberta a cada dia por uma coisa. Hoje em dia, depois de muitos anos, eu entendi isso. E a questão do que vem do 51:17, que diz desperta Jerusalém. Ele me chama de Jerusalém, eu não entendia nada. Ele diz que eu sou filha amada dele, que eu sou Sião, que eu sou Jerusalém. E ele fala de novo, desperta, sacode-te do pó, revista-se das suas roupagens formosas. E eu vi que tinha a promessa de Deus na minha vida. Eu fui entendendo, mas levei muito tempo. Minha vida foi levada muito tempo a entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas só são reveladas quando o Espírito Santo de Deus vai agindo. E ninguém da minha família, nós nunca fomos religiosos, então foi muito. E quando a gente não tem Jesus na vida, a vida é muito mais difícil. A minha vida foi bem difícil, como a de todos. Mas quando é sem Jesus, quando você não conhece nada e você não trilha com Jesus, a vida fica mais insuportável ainda. E a vida foi ficando suportável. E Deus foi entrando, Jesus Cristo foi entrando, o Espírito Santo foi entrando, até chegar a palavra, que essa foi a única que eu entendi, mas eu não sabia como aplicar na minha vida, Certo. que é a última, né? Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido e sem dinheiro sereis resgatado. Então, eu me segurei nessas promessas, que é o exilado cativo depressa será libertado, porque eu sou libertada todos os dias. Amém. Esse que eu nunca fui vendida e que eu ia ser resgatada e que Deus me resgatou desde o começo, sem eu saber que eu era dele. Uhum. Isso para mim foi muito importante. Legal, E o isso. desperta, porque ele estava o tempo todo falando desperta. E eu vivi minha vida sem ter nenhum sentido. Eu não sabia, meu sentido era só estudar e competir, porque eu só pensava, porque a gente é treinado na faculdade, a competição. A competir no mundo, porque você não pode ser fraco. Então, basicamente, eu fui treinada para competir, para ser melhor, para ser... Isso tudo era um peso muito grande. E esse desperta, e Deus falando, e foram anos. Eu amo milhares de palavras aqui na Bíblia. Aliás, a gente ama aquelas que a gente se identifica, mas essas aqui são as que são mais importantes para mim até hoje, porque a cada dia eu sou o exilado cativo, eu sou libertada a cada dia, e desperta, ele está me despertando todos os dias, e que eu nunca fui vendida, e ele ia me resgatar, e ele me resgatou. Amém. Vamos.
consegui. Não. Eu não. Jaime, você fez? Não, não aparece. Oh, é o microfone. Tá, beleza? Ah, eu achei que você não tinha feito. Tá. Ah, tá. O meu, então, foi Efésios 3, do 14 ao 21. Mas Vai eu vou lá. tentar. Essa é a hora, é a prática. Próximo domingo também a gente joga você no, Joga no fogo já. na fogueira de Santo de Israel. Fala. Eu vou ler aqui, ó. Por essa razão, oração de Paulo pelos santos, no caso a igreja. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por todos sempre. Eu vou aqui meio que por partes para ver se eu consigo explicar o que eu entendi. Quando ele fala aqui, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família. Eu entendo que é uma súplica mesmo, um clamor dele em favor da igreja. E assim, essa palavra me veio porque eu estava orando depois de um jejum e orando pelas pessoas, né, que a gente conhece que não conhece a Deus em intimidade, não aqueles que frequentam a igreja, né? E aí eu entendi aqui que ele estava fazendo também uma intercessão por essas pessoas. Quando ele fala em nome de toda, que recebe o nome de toda a família, que está falando do Pai, que é no caso de Deus, eu entendi que aqui aí me remeteu às coisas que eu estava aprendendo com o Irã, que é a pericorese, né? Que é a... Como é que eu vou explicar? Eu tenho escrito que tem uma... No caso, a trindade. A pericorese. São três pessoas abraçadas, coiguais. Oh, meu Deus, esse microfone. Em amor e harmonia, e ninguém pode compreender. Então, quando ele fala aqui também que não tem, para a gente compreender em largura, comprimento, altura e profundidade, não é algo fácil. Mesmo porque quando eu aprendi sobre a Trindade, a gente falou, o Irã ensinou bastante coisa, e no final foi assim, a gente nunca vai conhecer a Deus. Mas para que a gente possa ter essa intimidade, a gente tem que estar buscando. E quando eu estava orando assim por essas pessoas, eu entendi que não valia... Claro, minha oração vale, mas não é só oração. Para você poder ter a confiança que a gente tem em Deus, para a gente ter aquela certeza de quem é Deus, quem somos em Deus, quem é Deus na nossa vida, a gente tem que ter uma busca. Então, por isso que ele ora aqui, que ele fala. Uma busca, um conhecimento. Não, uma busca, ó. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, assim, para que a gente seja cheio da plenitude de Deus, ele ora aqui para que a gente tenha conhecimento. E para ter conhecimento, a gente precisa buscar conhecer a Deus. E buscar conhecer a Deus em todas as suas dimensões, que ele cita aqui, que é compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E assim, é uma coisa que não é fácil de compreender. Então, o que eu tirei desse texto, assim, que eu preciso estar meditando muito mais, e mais, porque eu meditei várias vezes e estava ainda difícil de entender. Altura, largura, comprimento e profundidade. Largura, comprimento e profundidade. Meditar de dia e de noite.
Isso é o Espírito Santo, através do Espírito. Ele fala que o poder do Espírito. Jesus na cruz. Mas para a gente possa entender. Quando nós queremos conhecer quem é o Pai, nós precisamos olhar para Jesus. Exemplo, quando Jesus, eu falei isso aqui para o ministro João, vocês querem que a gente desça do céu? O fogo do céu? Ele falou assim, vamos mudar a história? Porque o Pai que me enviou, ele estava dizendo que era para amar todas as pessoas e salvar todas as pessoas. Não mandar para o inferno. Primeiro ponto. Então eu entendo que o amor de Deus, por mais que nós não merecêssemos, ele sempre nos amou. Não mudou. Agora sim, a escolha tua e a minha é outra história. E quando ele fala desse comprimento da largura, ele está falando que eu posso me relacionar para cima, como eu posso me relacionar para o lado. E qual é a extensão desse amor? É o quanto eu deixo Deus, através do Espírito Santo, me mover na terra. Paulo estava preso e o Evangelho não estava preso. Só que as cartas dele chegou até nós. Que comprimento é esse? Que largura é esse? Aquilo que ele estava colocando como verdade de Deus poderia ter em algum momento sido destruído. Deus, na sua imensa misericórdia e propósito, não deixou que isso acontecesse. Então, o que é que ele fez? Ele falou assim, vou te dar o Evangelho, a revelação da redenção, para que esse livro se torne uma referência para todo o mundo que vier atrás de você. Isso é a altura do amor de Deus, mas é a profundidade de quão conhecimento é profundo de Deus, não é uma coisa vaga, não é uma coisa que nós estudamos como ciência desse mundo, mas ao mesmo tempo em cumprimento, porque esse amor chegou até a mim. O amor que Paulo tinha pela que orava, chegou até a mim. E chegou até você, em forma de quê? De uma carta, como se fosse Paulo escrevendo para você, dizendo assim, leia as escrituras da revelação que Deus disse para mim. Então, leia essa carta. Essa carta é uma carta endereçada a você, do amor de Deus, pela qual o Senhor me entregou como mensageiro. Então, não é? Eu fui claro? Era como se Paulo fosse um carteiro. Deus, o escritor da carta, falando assim, Paulo, entrega essa carta a todo mundo que você encontrar. Por isso que ele fala. E essa carta chegou até nós. Por isso que ele fala que em nome de toda a família, que tem, tipo assim, tá correta essa minha interpretação que eu falei da pericorese? Porque eu aprendi assim, que a pericorese é a trindade. Ele é uma família. Mas quando ele fala essa oração, estende toda a família de Cristo, tipo toda a igreja. Quando ele fala família, então ele está falando da igreja. Pericorese. Mas a pericorese é a trindade. É a união e movimento da trindade. Mas assim, que eu não sei explicar, mas assim, eu aprendi que eu não conhecia essa palavra, depois de várias e várias aulas falando sobre isso. Ed, você pode me ajudar aí, você vai para a aula também. Que ele é como se fosse a família. Tipo, a trindade é uma família. Então, assim, para ele, o mais importante é a família. De tudo na escala, digamos assim, de importância para Deus é a família. Não só a família. É a família de Cristo, que eu entendi. Então, por isso que ele fala que está direcionado. Então, a igreja. Então, é isso mesmo que eu entendi. Que eu estava querendo dizer. Nós, que ele fala assim, os santos, né? Os santos são os... Santos somos nós, tá, gente? Por que nós somos santos? Nós somos... Exatamente. Quando Deus fala assim, você é nova criatura e a nova criação vem de Deus, assim como Jesus morre com o corpo, ele está restituindo o corpo de quem? É o teu corpo. Quando ele entrega a alma dele, que eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá o psique, ele está dando a alma. E depois, quando você lê o texto, isso é João 10, tá, que eu estou falando. Depois, quando ele vai dando assim, porque o bom pastor dá o zoe.
Zoe é vida de Deus. Ou seja, ele deu as três esferas para que você, e a doutora Edna, ela falou bem assim, o cálice que você, o cálice da minha ira, você não tomará. Quem é que pediu para que o cálice da ira fosse, Senhor, passa-se esse cálice de mim? Quem foi que falou isso? Porque Deus estava dando esse cálice da ira para Jesus tomar. Então a ira nunca vai estar sobre a sua vida. Quando você estiver em oração, que você pensar assim, ou o inimigo lançar um dado falando assim, o Senhor está chateado com você, o Senhor não aceite, diga, não, quem tomou o cálice da ira foi Jesus. Você precisa falar. Porque nós vivemos no mundo em guerra. Você vive no mundo em guerra. Se você não prestar atenção para os pensamentos que chegam até você, que é contrário à vontade do Senhor, você nunca vai ser uma pessoa ativa no reino de Deus. Porque os pensamentos que chegam a você, diferente daquilo que a verdade de Deus diz, é o inimigo com dardos inflamados. Todos sabem que é dardos inflamados? Beleza, é uma bola de fogo que era jogada contra os soldados romanos antigamente. A bola batia, queimava todo o corpo da pessoa e a pessoa saía gritando, rolando no chão ou caindo dentro d'água. Aquilo é um dardo inflamado. Ou naquela flecha que o cara esticava e tinha um fogo. Aí batia, caía na casa e fazia. Entendeu? Então, quando ele está falando sobre essa situação, quando você está lá dentro dessa casa e tem aquele pensamento, aí você fala, esse pensamento, você repreende todo, não sei o que, não. Tenha certeza. Esse tipo de pensamento que chega até a sua alma, até a sua mente, não é de Deus. E não é Deus que está dizendo que você é aquilo. Por exemplo, quem será contra nós? É uma pergunta que o Romanos fala. Quem é contra nós? Se foi o próprio Deus que nos justificou. Ou seja, então, esse pensamento de condenação, de fracasso, de derrota, será que vai acontecer? Será? É tudo de Satanás. Eu vivo o tempo inteiro confessando. Eu tenho um quadro desse na minha casa. E eu vou dizer assim, nova criatura, tem a mesma natureza de Deus, porque a Bíblia diz que se você está em Cristo e Cristo está em vós, você tem a mesma natureza de Deus. Ela está cantando aqui, ó. Eu preciso trazer ela para cá. Por que os apóstolos eram cheios do poder e quando ele passava, as pessoas eram curadas? Quando ele chegava, por que Jesus, quando chegava no ambiente, os demônios gritavam, filho do Deus Altíssimo, por que você fez o destruir? Porque a presença do Espírito em Jesus passou daqui para cá e o corpo foi manifestado. Paulo pegava o lenço dele e mandava as pessoas procurar. Por quê? Porque estava tudo santificado. João chegou, viu o cara mandando assim com palavras: levanta e anda. Ou seja, esse é o nível que Deus deseja que você ande, que eu ande. Mas isso vem através do quê? Do conhecimento da palavra de quem você é nas Escrituras. Quem é você nas Escrituras? Eu andei como... Eu andei não, desculpa. Eu tive durante 7 dias como um pregador extremamente poderoso em Deus, chamado de T. L. Osborne. Não é que ele cantou, não, tá? Paulo Lee Osborne. Ele tem um texto muito fantástico, ele já morreu, e quando eu estava em 2013 como missionário no Maranhão, eu fui assistir eu fiquei uma semana. E ele falou, ele teve uma experiência pessoal com Jesus, e onde ele pregava, não tinha esse mover de todo mundo orando em língua, não sei o que, não sei o que. Era um evangelho puro e simplesmente. Quando terminava a pregação, ele orava pelas pessoas muito doidas. Eu estava num lugar no Maranhão, quando eu fui assistir o culto dele ao vivo. Meu Deus, eu estava daqui, mais ou menos. Eu estava muito longe do palco. E aí, na hora que ele terminou de dizer, o Senhor faz as mesmas obras que o Senhor fez quando estava aqui. Nossa, só vi as cadeiras subindo. Pessoas paralíticas de correndo no corpo.
um palco gigantesco, cego, aleijado, não sei o que, não sei o que, viajando. Como assim? Não tinha mover, não tinha nada de hora, nada. Era puro e simplesmente João. Você anda. Tá? Então, o evangelho é isso. Quando você conhece. Gado tá ok. Tu médio. Minha voz aí. Minha voz. Minha voz. Então, eu estava procurando, mas eu vou lembrar da próxima vez para trazer um estudo sobre o que é palavras no português. O que são palavras? Palavras é tipo substantivo. Isso daqui é mesa, isso daqui é cadeira, isso daqui é canetão, como vocês falam aqui. Então, assim, palavra. Mas quando você vê, assim, veio a minha palavra do Senhor, essa palavra que é traduzido para nós é tevar, ou é tavar. Eu vou trazer o estudo sobre isso. Essa palavra significa que é um Deus que, ao mesmo tempo que ele fala, ele cria e executa. Então, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai ter outro versículo que vai dizer, outra versão que vai dizer assim, ele era a palavra e a palavra era Deus, correto? Tem um versículo, não é isso? Então, na verdade, a palavra, mas o que é palavra para a gente? Qualquer palavra? Então, no versículo original em hebraico, que é no grego também, a tradução literal, ele fala assim, no princípio, ele era a ação de Deus, e tudo que a ação queria fazer, fazia, porque ele mesmo executava, porque ele mesmo tinha um poder criativo para. Se nós lêssemos a escritura desse jeito, seria bem diferente a nosso entendimento. Então, Deus falou assim, a palavra do Senhor diz, então significava que a palavra, ela pensou, vai executar. É por isso que o texto que a Edna falou, ela falou assim, e isso vai acontecer, porque eu mesmo farei. Está dizendo assim, a palavra veio e ela mesmo teve a intenção, vai concretizar e vai realizar. Então, isso é a palavra. Quando eu falo assim, então o Senhor falou. A palavra falar, no hebraico, é neoim, mais ou menos isso.
Essa palavra é como se alguém tivesse a intenção de executar literalmente um juízo, alguma coisa nesse sentido. E quando a palavra assim, a palavra diz o Senhor, ela sempre vinha no final da profecia, porque na nossa versão diz assim, então disse o Senhor, aí diz o que não. Mas no hebraico é assim, pois sou eu que tenho os pensamentos a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eu mesmo preparei para vocês, diz o Senhor. Ela sempre vem no final, porque essa palavra diz o Senhor, o verbo dizer no hebraico, é alguém que olhou e teve a intenção sem falar nada. Já viu quando alguém fala assim, eu tinha a intenção de, mas eu acho que esse pensamento não é muito legal. E aí, para. O verbo dizer no hebraico diz assim, ele teve a intenção, ele foi lá, proveu os meios para executar e executou. Por exemplo, quando o texto de Jeremias, de Isaías, diz que, completados os 70 anos, o Senhor traria o povo para Israel. É alguém que estava diante de Deus e falou assim, eu estou olhando para a face dele, eu sei que ele vai fazer isso. Quando Moisés descia a tenda e ele levantava assim e olhava a glória do Senhor, ele sabia a intenção de Deus. Ele falou assim, olha Josué, quando entrares na terra, tirai todos os deuses isso, porque assim diz o Senhor. Ou seja, ele olhou a cara de Deus. Já viu quando você olha a cara de alguém e fala assim, eu acho que você está em intenção de fazer isso. Esse é o verbo dizer biblicamente. Mas eu vou trazer esse estudo para a gente exemplificar e ficar mais claro, tá bem? Terminamos agora, temos 13 minutos para falar sobre oração. Anotem, por favor. Então, como nosso exercício, nossa matéria é práticas e disciplina cristã, o que é que nós fizemos? Falamos sobre meditação, todos meditaram, correto? Menos o Jaime e o João, que vai me trazer isso no dia que eu voltar, e eu vou perguntar sobre isso. Qual foi sua meditação? Tudo bem, Jaime? Tudo bem, João? Tá bom? Então vocês dois estão me devendo essa meditação, ainda que seja um pouquinho, um versículo, alguma coisa, me tragam. Eu só vou ter aula daqui a um mês. Então, fizemos a prática, a meditação, estudamos um texto. Agora nós vamos falar sobre oração. Por mais eloquente que eu pudesse ser nesse dia, falar sobre oração é um negócio muito amplo e existe muitas necessidades. Mas eu vou dar o esqueleto do que é oração, para que todas as outras coisas você tenha experiências naquilo que nós devemos orar e por que devemos orar. O texto de Efésios que a Lari falou, também falou sobre oração com toda a súplica. E oração e súplica parece a mesma coisa, mas não é, tá? Orar é pedir. Isso, é igual ao deserto do vale. Deserto, por que isso? Biblicamente, Moisés, quando foi para o deserto, ele não... vale é lugar de aprendizado. Exato, porque o deserto você não tem nada disso, então você depende exclusivamente do Senhor. E para depender exclusivamente do Senhor, o Senhor teve que gerar durante anos e anos e anos e anos, até que Moisés pudesse confiar. Confiança é uma coisa que nós gastamos tempo, correto? Nós, para confiar na outra pessoa, nós gastamos tempo e é normal. Mas quando se fala da pessoa de Deus, ou do caráter de Deus, nunca podemos duvidar. E nós duvidamos, tá, gente? Eu vou logo escrachar aqui. Nós duvidamos. Se o Senhor falar bem assim, olha, eu vou fazer isso e isso com você. Eu falo bem assim, quando? Já você quer saber data. E com Deus não tem data.
Ele tem a data, mas ele não fala. Sabe por quê? Porque se ele falasse, Satanás seria o primeiro a poder estragar a história. Quando Deus falou para Moisés, levantarei um profeta igual a você, quando? Ninguém sabia. Satanás foi em cima de Isaías, Satanás foi em cima de Zacarias, Moisés foi em cima de todo homem que se levantava com poder, Satanás ia tentar derrubar. Achando que ele era o Messias, o profeta que o Senhor. Mas chegando à plenitude dos tempos, o Senhor trouxe a Jesus. Ele era o profeta. E aí o que acontece? Que a tentação era justamente dizendo assim, olha, mas todos os homens caíram, por que você não vai cair comigo? Isso é para outra aula. Então, oração é pedir, mas suplicar é dizer assim, você sabe que eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. E isso acontece muito na nossa vida, só que nós pedimos e não suplicamos. Súplica é quando você entende que aquilo é uma verdade da parte de Deus, que você sabe que Ele pode fazer. Exemplo bem prático, é alguém chegando para... Ricardo? É. E o outro nome? Ricardo. Ricardo é sobrenome, é isso? Ah, eu achava que seu nome era Ricardo também. Ricardo. Tá, é mais ou menos assim, oração é pedir, correto? Então chega, você tem filho ou filhas? Você tem filho ou filha? Beleza. É a mesma coisa que os filhos do Walter, Valdir, chegar para falar assim, pai, eu precisava de algo, vamos supor. E aí você fala assim, eu vou pensar sobre isso, eu vou ver se existe uma condição. Mas aí passa alguns dias e ele fala assim, pai, eu preciso disso. Eu preciso que você me dê, porque eu preciso fazer dessa forma, eu preciso executar dessa forma. Aí o pai não vai pensar, ele vai dar. Porque se é alguma coisa da parte dele que ele já deixou com você isso como herança, você sabe que é direito seu através de Jesus Cristo, isso é súplica. E ele não resiste à súplica. Ele solta. Porque ele se compadece de íntima compaixão de ti. Então, oração é um pedido que você faz. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de isso, disso, disso. Senhor, me direciona sobre isso. Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso são orações. E ela está verdadeira. Com base na sua verdade, é uma oração verdadeira. Mas aí você vai orando e as coisas não acontecem. E aí demora. E você precisa disso. A súplica vai entrar e falar assim, pai, eu preciso, o Senhor sabe que eu estou precisando disso. Exato, eu preciso disso. E assim, ele sabe a intenção do seu coração, ele já sabe. O que vai acontecer? Se ele precisar te dar, ele vai te dar. Se ele precisa corrigir a forma de pedir ou como executar, ele também vai fazer. A súplica é quando você começa a despejar o teu coração, a tua alma, o mais profundo do seu pedido. É onde a necessidade fala muito mais do que apenas pedir. É onde vai existir uma diferença do orar pedindo, ou conversando, ou pedindo orientação, para dizer assim, o Senhor sabe que eu preciso disso, Pai. Senhor, me responde, eu preciso disso. Pode. Uhum.
Amém. Exatamente. Amém. Cheguei a ficar emocionado. Oração é pedir, insistir na oração. Mas a súplica é quando você sabe que Ele pode te dar e você precisa realmente daquilo. Você necessita daquela orientação. Pode falar, Ed. Exato. 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 Não, nenhum dos dois. Tá bom, então vamos lá. Então você precisa de algo na sua vida. Pense num pedido que você gostaria de fazer ao Senhor. Então você vai colocar esse pedido em oração, correto? E aí você vai esperar pela oração. Beleza. Então é oração. Respondeu? Entendeu? Tá. Vamos lá. Você tem algum pedido a fazer? Oi? É. As duas são pedidos, mas assim. Exato. Certo. Só que a súplica é quando você necessita daquilo que você está pedindo. Exato, mas aí, só que a oração pode demorar uma resposta. A oração precisa de um tempo do Senhor. A oração, a súplica é um pedido de urgência sobre aquela situação. Pode ser. Edna, é quando você sabe que você necessita daquilo. Exato, pode ser, mas é uma coisa que você necessita. Não dá para esperar. Você, mesmo que Deus queira dizer assim, aguarde um tempo, ainda que você clama a Ele. E esse clamor, exemplo, quantas vezes a Ana, a esposa de Elcana, ela orou por um filho? Quantas vezes ela pediu um filho ao Senhor? Toda vez que ela subia, mas um dia específico, ela entrou e derramou a sua alma em súplicas ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Atendeu o pedido, ela ficou grávida, que é Samuel. Ficou claro agora? Então, Paulo está dizendo assim, ó, orando em todo tempo, com orações e súplicas. É oração. Mas ele está dizendo aqui, eu estou caminhando para vários lugares e eu preciso de almas. O Senhor me enviou para poder curar as pessoas, libertar as pessoas e almas. Só que assim, ao mesmo tempo que Deus estava querendo fazer isso, que Paulo estava orando, mas tinha coisas que opressores e pessoas que se levantavam contra o evangelho em determinada cidade. Por exemplo, Paulo estava por 2 ou 3 vezes preso. Por quê? Porque alguém se levantou e falou assim, você precisa ir para a cadeia. Está corrompendo. Éfeso tinha uma idolatria a Diana dos Efésios e Paulo queria entrar naquela cidade. E Paulo, com orações e súplicas, colocando todo nome que se nomeia na família de Deus, dizendo assim, levanta esses homens, me dá essas almas. Faça com que seu evangelho flua no meio das pessoas, para que eles possam receber salvação. E assim, nós hoje em dia oramos assim, tudo bem, Senhor, se ele quiser se converter, não tem tanta preocupação. Já Paulo entendia o sacrifício e o amor de Deus de maneira poderosa. Ele fala, dá-me vida, dá-me almas. Eu preciso ganhar essa cidade para Jesus. Eu preciso ganhar o Brasil para Jesus. Porém, essas súplicas e essas orações tinham uma convicção no conhecimento de quem era Jesus, correto? E no que Deus podia fazer pela vida de cada pessoa. Então, no caso dela, ela sabia que Deus poderia dar, porque se ela não soubesse, ela não clamaria. Ela tinha convicção de que Deus poderia responder, tanto que ela falou assim, eu preciso tomar essa decisão com urgência. Aí o Senhor falou assim, tá bom, eu também não posso esperar, vai lá minha filha.
Ou, na verdade, é uma. Não, muitas vezes você tem conhecimento de causa. No caso de Ana, como exemplo, ela tinha um conhecimento de causa que ela era estéril. E a súplica vinha justamente para fazer com que revertesse essa história dela. É muito difícil. Súplica é quando você. É, porque, na verdade, aquele texto do o coração contrito, Deus não. Quem lembra desse versículo? Um coração contrito, Deus não rejeita. Um coração contrito, Deus não. Tem outra palavra aqui, tem outra tradução, rejeita ou. Mas assim, Deus não rejeita um coração quebrantado. Ou seja, está quebrantado ali, está dizendo assim, Senhor, você é a única resposta da minha vida. Você é a única pessoa que pode me dar isso. Você é a única pessoa que pode mover, trazer direção, mudar a história. E quando acontece isso, Deus não resiste a um coração quebrantado. Essa é a palavra. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste. Tudo que eu estou falando é segunda vontade, né? Não estou dizendo que é orar, porque é isso que eu estou falando. É uma convicção, por isso que eu botei aqui súplica. É uma convicção de que Deus pode fazer aquela situação. Então, se eu sei que Deus pode, significa que é a vontade dele. Amém? Não. A oração é pedir. Não, a súplica é a convicção de que Deus pode trazer resposta para aquilo que você orou. Um é pedir. Amém? Em Efésios 6:18. Põe para mim. Pode. Ok. Boa pergunta. É assim, é quando esse texto tem vou ficar aqui para a Rosa ver. Esse texto tem um contexto atrás vindo, né? É, alguém procura esse texto na Bíblia para que eu possa trazer o contexto. Mas eu vou, só para terminar aqui, 6:18, fala assim, ó. Orem no Espírito com toda oração e orar. Olha o que está dizendo ali. Ore no, mas o Espírito é com letra maiúscula, com letra minúscula, meu Espírito ou oração do Espírito? Ok. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas, tendo isso em mente, convicto, sabendo que pode acontecer, atentos e perseverantes. Perseverar. O que é perseverar? É orar e continuar orando até que eu receba ou uma resposta ou aquilo que eu preciso. Perseverança é isso. Orei uma semana, mas eu não negócio. Senhor, pelo menos fala assim, Senhor, eu estou lembrando ao Senhor o meu pedido de oração. Porque ele já ouviu a primeira vez que você fala. Tá, Romanos 8. Só segura aí, para eu até finalizar aqui. Então, orações com todas as orações e súplicas. O que é orar no Espírito? Muitos anos atrás, quando eu estava em Goiânia, eu ouvi que oração no Espírito é... Alguém ora em línguas estranhas aqui? Alguém é batizado em outras línguas? Não, né? Então não vou orar. Você é batizado, Rosa? Então, eu achava que a oração em línguas orando no Espírito era... Então, eu tô orando no Espírito.
Só que a minha mente, o meu espírito orava, mas a minha mente ficava infrutífera. Aí eu falei, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Eu acho que isso não é entendimento. Oração, e assim, foi até bom falar sobre isso, que oração em outras línguas é outras línguas inteligíveis, entendida no nosso planeta. Quando o poder do Espírito Santo caiu, os apóstolos eles não oraram em línguas estranhas. Não fizeram isso. Eles oraram em outras línguas. A Bíblia vai dizer que cada um entendia a sua língua na sua própria nação. Ou seja, quando eu vou para outras nações e falo assim, Senhor, eu quero ser batizado na língua italiana. Eu vou orar para isso. Exatamente. Porque tem chamado missionário para outras nações. Então, isso que é. Mas vamos lá. Então, orar no Espírito é segundo aquilo que Deus disse na palavra. Isso é orar no Espírito. Se alguém quer salvação, se você quer restauração de sua casa, se você precisa de finanças, eu vou orar no Espírito. Porque eu sei que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, eu tenho diante do Senhor essa causa, essa situação. Eu sei que o Senhor se tornou pobre para me tornar rico. A provisão do Senhor, eu recebi a herança do Senhor. Ou seja, eu estou repetindo as palavras que o próprio Deus disse na sua palavra. É segundo a vontade de Deus? É, porque ele já disse antes mesmo de eu pedir. Orem no Espírito é isso. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, correto? Pai, eu quero orar pela vida e a salvação dessas pessoas, isso, do meu marido, do meu negócio. Eu estou orando no Espírito. E eu também, em todas as ocasiões, assim, em cada momento que eu puder estar livre para orar, eu posso orar. Depois, com toda a oração, Senhor, o meu marido, ele precisa ser salvo, Senhor. Ele não pode, a minha casa, o Senhor disse que, confessa, será salvo tu e tua família. Você e tua casa será salvo, Senhor. Não deixe que eles se percam. Abre uma oportunidade para que o Evangelho, Senhor, derrama fé no coração dele para que a fé dele alcance a palavra do Senhor. Então, isso é oração e a súplica. Não, Senhor, é o meu filho que precisa ser restaurado. É o meu casamento, é isso. Você coloca isso diante do Senhor. Porque a Bíblia vai falar que quem encontrou uma esposa, encontrou a bondade do Senhor. E se o homem, ao contrário, também. Então, assim, o casamento é a família, o casamento. Você pode suplicar a ele. E ele vai te dizer, ele vai dizer assim, posso salvar, mas o coração dele está fechado. Posso salvar, mas aguarde uma... Você entende? Deus sempre vai responder as súplicas. Deus sempre vai responder as súplicas. Tendo isso em mente, a oração no Espírito e a convicção de que Deus pode fazer, que é a vontade também dele, estejam atentos e perseverem, ou seja, ainda que você esteja demorando, persevera, continua orando, continua crendo, porque nós vamos ver assim, eu orei tanto tempo, agora deixa para lá. É ou não é que a gente faz assim? Mas ele está dizendo que não, que perseverar é orar e continuar orando, ou continuar lembrando ao Senhor. Estejam atentos às coisas que acontecem. E perseverem em orações por todos os santos, que é você, a igreja, quando a Maria Rosa, não é isso? Vem aqui com a Leia e não sei o que, ela está orando por quem? Por todos os santos, que ela, além de orar pela igreja, ela ora pelas pessoas que, porque eu vejo, eu estou ouvindo ali, tá? Romanos, para finalizar, tá, gente? Ô, Emanuel. Tá, dever para a minha próxima aula, tá? Todos vamos falar sobre oração e depois nós vamos colocar pedidos de oração, nós vamos interceder e orar aqui, tá? Então, na próxima vez que nós tivermos aula, traga um pedido de oração. Se for uma oração particular, alguma coisa íntima, você fica na sua mão. E se for alguma coisa que nós podemos orar e colocar aqui em oração, também traga, tá? E a gente vai fazer essa oração e essa batalha espiritual aqui. Como nossa matéria, como eu falei, é prática da vida cristã. Então, nós vamos praticar a oração na vida cristã. Falamos sobre meditação, praticamos meditação, correto?
É Romanos, não é não? Romanos 8, 26. Já estamos finalizados, tá, gente? Só vou... Então, próxima minha aula é sobre oração. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Fraquezas, ele está dizendo, tá? Pois não sabemos como orar, como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Passa mais um. E aquele que sonda o coração e conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí tem várias coisas que eu gostaria de falar. Volta no 25, por gentileza, Manuel. Entretanto, se esperarmos o que não vemos, com paciência aguardando. Está falando de fé, isso aí. Tá, e o 26? Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, quando nós estamos diante de uma batalha, de uma luta, de uma dificuldade, e o inimigo está atacando o local onde você antigamente era fraco, ou onde você é fraco, ou onde você tem uma fraqueza espiritual, emocional. Tem que ter uma fraqueza. Tem que ter uma fraqueza. Exemplo, pegando a pessoa de Jesus, quando ele começou a exalar, soltar o suor e transformou como sangue, o que é que Jesus estava querendo dizer para Deus naquela hora? O cálice não. Senhor, eu vou morrer naquela cruz, eu vou sofrer horrores. Não, Senhor. Se for possível, tira esse cálice de mim, correto? Tem uma fraqueza aí, não tem? Ou vocês não perceberam? Medo da? A dor, o sofrimento. Exatamente. Ele é humano, tá, gente? Ele é humano. Tá, porque tem um texto que vai dizer que ele se tomou, não usurpou ser igual a Deus ao ponto de tomar a forma humana e morrer na cruz. Quando ele fala isso da cruz, é porque ele era Deus e ele era santo, então ele não podia morrer como condenado nem maldito, porque maldito todo homem que pecar. Como ele não tinha pecado, então ele teve que descer a outros níveis, mas nesse momento ele começa a entregar, o corpo começa a entregar, porque o corpo sofre, por mais que ele fosse Jesus, muita dor. Tinha que sofrer dores horríveis, ao ponto de você poderia ter morrido lá atrás, de tanta dor. Porque a Bíblia vai dizer em 53, dizendo assim, que ele era um homem que era experimentado em dor. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, profetizando esse momento. Um homem experimentado em dor, desprezado, não tinha beleza, não tinha... Beleza ali não é porque ele não era belo não, tá, gente? É que ele tomou tanta pancada, que desfigurou o rosto dele. Principalmente na hora que encaixa uma cruz de espinho. Os espinhos, não sei se você já viu, mas o espinho tinha essa largura aqui, ó. E quando entra aqui, o sangue desce, hematomas para tudo que é lugar, tomou bofetada dos seguranças de Anás e Caifás, ele tomou várias pancadas na cara. Soldado romano não podia ter menos de 1,85 m para baixo. Imagine receber várias pancadas ao mesmo tempo. E assim, ele foi chicoteado ao ponto de aquelas garras rasgarem as costas dele. Não existia beleza. Era um corpo que foi entregue para escárnio. Então ele está dizendo ali, ó, da mesma forma o Espírito nos ajuda. Nos ajuda como? Pegando, porque não sabemos como orar, porque o Espírito vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E vai dizer que vai ser segundo a vontade de Deus. Passa mais um, Emanuel. Inexprimíveis é que você não consegue falar em palavras. É aquele gemido. Ai, Senhor. É aquele lugar onde não existe palavras.
existem grunhidos, existem sons, existe a dor está vindo para fora. Não existe palavras nesse contexto. A palavra não se fala, ou você manifesta em dor e quebrantamento ou choro. É o que aconteceu com Ana, diz assim, na hora que ela chora e se quebranta na presença do Senhor, e a Bíblia vai falar que ela falava palavras inaudíveis. Alguns teólogos vão dizer que ela já orava em línguas estranhas naquele momento. Eu já vi um cara falando sobre isso. Ou seja, porque a dor de não ter um filho, além de ser desprezível para a mulher, não trazia herança para a família. E ela estava desesperadamente, com gemidos inexprimíveis, ao ponto de o Espírito que sabe aquilo, a intenção do coração de Deus para a tua vida, ele pega aquilo, traz o gemido e entrega a Deus, que aquele que sonda os nossos corações, quem é que sonda os nossos corações? É o Espírito Santo, tá, gente? Aquele que sonda os nossos corações e a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com o quê? A vontade de Deus. Está dizendo, quem nasceu segundo a vontade de Deus na vida da Ana foi um profeta que divide o profeta do juiz, Samuel. Então assim, quando nós dizemos assim nas súplicas, Senhor, eu já não consigo mais orar, Senhor, e aí não tem palavra, você só tem choro, ou você só tem dor, gemido inexprimíveis. Ou seja, quem pega isso e transforma, faz a leitura da dor que você está tendo, ou do choro que você está tendo, ou do grunhido que você está tendo, é o Espírito que vem, faz a leitura da mente, da sua alma, e entrega para Deus, que intercede segundo a vontade de Deus. É claro isso? Ficou claro, João? Se não tiver, a gente conversa mais, tá? Mas assim, é uma dor, é uma oração que não tem palavras mais. Não existe mais a palavra. Ou você chora, exato, você não consegue expressar em palavras. Ou vai manifestar choro, dor, ruivo, grunhido, aí o Espírito, que sabe qual é a vontade do Pai para aquele momento, vai lá e intercede. Ele faz a intercessão. Na verdade, ele intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Ou muitas vezes, quando nós temos uma orientação do Espírito Santo e o Espírito quer dizer alguma coisa para você, para onde você vai, o que fazer, e você está resistindo àquele negócio. Então ele vem, quebranta você. Quantos já tiveram um quebrantamento espontâneo? Eu já tive vários momentos, não tinha palavras. Depois eu falo dessa experiência que eu tive no Rio de Janeiro. Amém? Vamos lá. Então, qual é o nosso dever para a próxima aula? Trazer pedidos e orações específicos. Se forem íntimos, guarda no teu lugar e nós oramos daqui, porque o Deus que sonda os nossos corações e a mente conhece aquilo que você está pedindo. E aquilo que é possível, nós oramos, nós vamos colocar aqui, vamos orando, concordando na oração, vamos orando segundo a vontade do Pai e vamos fazer a nossa oração em prática. Só que aí eu vou vou falar sobre o texto de orações de Mateus e logo em seguida nós vamos fazer a oração à prática. Beleza? Boa? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E o Senhor que sonda os nossos corações e nossa mente, ajuda os teus filhos, Senhor. Eu sei que essa é a intenção do Senhor já, em nos mover nessa direção para que possamos conhecer mais do seu caráter, mais da bondade do Senhor, mais o quanto o Senhor é bondoso conosco. O Senhor nessa hora está está sentado no seu trono, Jesus à destra do Pai, sabe o que está acontecendo neste lugar. Ministra, a minha oração é que ele possa ter uma real experiência contigo e que todos possam compreender a largura, a profundidade do seu amor, compreendendo, Senhor, através do conhecimento da tua palavra, quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário, Jesus. Muito obrigado. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo, nós somos gratos ao Senhor, abençoa a vida dos seus filhos com a sorte de bênção nas regiões celestiais que já existe, mas que traga até a nós
mediante a fé, a convicção em nossos corações que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o Senhor continua sendo Deus da nossa vida, Senhor das nossas almas e o nosso Salvador. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Eu não tenho aqui, Manuel, a lista de chamadas.